Bom dia, somos os alunos Patrick Wendling e Pedro Guerra, da turma 4311, da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. Este é um trabalho para a disciplina de Sistemas Microprocessados, do curso Técnico Eletrônica. Nele apresentaremos a você uma videoaula sobre a interface serial e sua respectiva ferramenta presente no microcontrolador STM32F446RE. Primeiramente, é preciso apresentar o conceito de comunicação USART, a qual significa transmissor e receptor síncrono e assíncrono universal. Esse tipo de comunicação é comumente usada juntamente com o protocolo RS-232 em portas seriais de computadores, se comunicando com modems e outros dispositivos. Seu modo de funcionamento, de forma simplificada, ocorre da seguinte forma. Primeiramente, ele recebe dados, em formato paralelo, da unidade de processamento central do computador. Os converte para dados seriais e transmite-os via porta serial do computador. O processo inverso também ocorre, onde ele recebe dados, em formato serial, de alguma conexão de entrada do computador, os converte para dados paralelos e envia para a CPU do mesmo. A USART é um tipo de interface serial para comunicação entre dispositivos, entre os quais sempre há um receptor e um transmissor de informações. Essa comunicação pode ser tanto assíncrona, onde os dados são transmitidos em forma de blocos e se necessita de um pulso de clock junto com os dados para sincronizá-los, quanto assíncrona, na qual os dados são transmitidos um byte por vez e não necessita de um sinal de sincronização. Em uma comunicação modo assíncrona, os dois meios de comunicação são utilizados para a transmissão de dados, um em cada direção, assim possibilitando o regime full duplex, no qual a comunicação é bidirecional e simultânea entre os pontos. Já no modo síncrono, um dos dispositivos é o mestre, o qual determina como será a comunicação, e o outro é o escravo. Nele, um dos meios de transmissão é utilizado para dados, enquanto o outro é responsável pelo clock, assim se caracterizando em um regime half duplex, no qual a comunicação é em ambos sentidos, porém não simultaneamente, havendo apenas um receptor e um transmissor por vez. Neste tutorial, o modo assíncrono será aprofundado. Tal modo necessita de algumas propriedades em sua transmissão de dados para sua execução estar correta. A primeira propriedade é o start bit, o qual é responsável por indicar o início da transmissão de uma nova palavra binária. Ela sempre se localiza no começo do conjunto de informações. Em seguida, no quadro de transmissão serial assíncrona, se encontra a palavra binária em si. Ela pode estar composta por um determinado número de bits, normalmente entre 5 e 9, e pode ser organizada de duas formas. Big Ending, onde o bit menos significativo se posiciona logo após o start bit, ou Little Ending, onde o bit mais significativo está ao lado do start bit. Após a palavra, pode-se encontrar o bit paridade, caso a transmissão seja configurada para tal opção. O bit paridade é responsável por verificar se a transmissão de dado ocorreu sem erros. Ele funciona da seguinte forma. Se a paridade da transmissão escolhida, digamos par, corresponder com a quantidade de uns na palavra binária transmitida, o bit paridade é setado como 0. Caso contrário, ao não corresponder, o bit paridade é 1. Por fim, ainda há o stop bit, que sinaliza o final da transmissão da palavra binária. Em relação à transmissão de dados de modo assíncrono, há uma propriedade necessária de ser apresentada, o baud rate. O baud rate, ou taxa de transmissão de dados, é o responsável por determinar o número total de bits enviado por segundo. Para a transmissão de dados ser completada corretamente, é necessário que ambos pontos, transmissores e receptores, estejam configurados para o mesmo baud rate. Senão, poderá haver um erro no envio das informações. Agora iremos demonstrar como a USART funciona na prática. Para isso, iremos configurar um código que tenha a função echo, no caso enviar um caractere pela serial do ARM e recebê-lo de volta printando-o no monitor serial da Atoric. Primeiramente, teremos que configurar a USART que será responsável por essa comunicação serial. Para isso, será utilizado a USART2, a qual tem conexão direta com o cabo USB do ARM, assim não necessitando de nenhuma conexão externa. Para isso, teremos que primeiro habilitar o clock da GPIOA, pois os pinos utilizados pelos ART2 para transmissão e recepção de dados são, respectivamente, PA2 e PA3. Assim, além de habilitar a porta A, devemos habilitar a função alternativa nesses dois pinos, pois somente na função alternativa que eles funcionam como TX e RX. Como cada pino tem diversas utilidades estando configurados na função alternativa, teremos que ativar o AFR para ambos os pinos, pois assim estaremos configurando na função da USART2. O segundo passo é configurar a USART2. Para isso, devemos primeiro ativar o seu clock para ela começar a funcionar.
Depois, devemos habilitar as funções do registrador que serão necessárias ao nosso código. No caso, a transmissão pino PA2, a recepção pino PA3 e a USART em si. Depois dessa etapa, devemos selecionar qual será a paridade usada em nossa transmissão serial, como explicado anteriormente. Para esse nosso código, escolheremos o envio sem paridade, assim não será necessário selecionar se ela está correta ou não. Por fim, devemos garantir que os demais registradores de controle estejam em zero, para eles não interferirem no funcionamento da USART. Também não podemos esquecer de configurar o baud rate da nossa transmissão serial. Todas as configurações e quais pinos correspondem a cada USART são encontrados no manual reference do ARM, pois cada USART tem seus pinos de transmissão e recepção, além de cada um deles ter um FR diferente. Após configurada a parte serial, iremos para o código responsável pelo funcionamento do eco. A primeira coisa a se fazer é verificar se o pino responsável pela recepção, PA3, está vazio ou não. Caso ele não estiver vazio, o valor recebido será armazenado na variável x. Esse valor recebido é correspondente à tecla digitada, que é convertida em decimal. Por exemplo, eu digitar a tecla A maiúscula, o valor recebido e armazenado na variável x será 69, pois esse é o valor de A em decimal. Após essa etapa, é feita outra checagem para ver se o registrador de transmissão PA2 está livre. Se isso for confirmado, será enviado pela serial o valor presente na variável x, que será o próprio caractere digitado anteriormente. Assim, ao enviarmos algo pela TX da USART, poderemos ver ela sendo impressa no monitor serial. Mas para isso, teremos que configurar o monitor serial conforme as propriedades da nossa comunicação serial via USART. Primeiro, selecionamos no terminal do monitor a opção Serial Terminal. Depois, selecionamos a COM em que o cabo USB do ARM está conectado. Já para o baud rate, deve ser escolhido o mesmo valor para qual a serial foi configurada. No databits, é selecionada a quantidade de bits que está sendo enviada. Ela é escolhida dependendo do seu código. No nosso caso, será escolhido 8 bits. Para a paridade será none, pois configuramos a serial sem paridade. Já para as opções restantes, será deixado o valor padrão. Após rodar o código, será aberto o monitor serial a partir do seu terminal já configurado. Assim, poderemos ver ser printado na tela que será aberta tudo que for digitado em seu teclado, como por exemplo a palavra teste. Só não podemos esquecer que é enviado e printado um caractere por vez, e não uma palavra, pois só é possível enviar caracteres através da comunicação serial.